Bom, eu sou a Maiara, eu faço parte do grupo 4, que é composto por Maria Luísa Trindade, Mariana Oliveira, Nathalie Adriele, Raíssa Trindade e Vitória Matias. O nosso tema é metafísica. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Por meio da metafísica, se procura uma interpretação do mundo, sobre a natureza, a constituição e as estruturas básicas da realidade. Origem da metafísica. A palavra metafísica vem do grego, e o prefixo meta significa além de. O primeiro filósofo a lidar sistematicamente com este tema foi Aristóteles, tanto que ele mesmo chamou essa ideia de filosofia primeira, porque o mesmo entendeu que ela seria o alicerce da reflexão filosófica. Podemos definir a metafísica como o estudo das causas e princípios das coisas, seres e fenômenos. O filósofo define a metafísica como a ciência mais elevada, pois ela estuda os princípios da realidade que ultrapassam os conhecimentos das ciências tradicionais, tratando dos aspectos imateriais ou abstratos do mundo sem restrições. O objetivo da metafísica é fornecer-nos conhecimento das causas daquilo que é. Por meio dela, se procura uma interpretação do mundo, da natureza, da criação e das estruturas básicas da realidade. Para Aristóteles, ela deveria ser a ciência do universal. Se a biologia estuda os seres vivos e a física estuda os corpos, a metafísica estudaria o que todos esses seres têm em comum, isto é, como eles são e o que são. Aspecto. A metafísica é um conjunto de tratados aristotélicos que falam sobre conceitos como substância, forma, matéria e etiologia, que foram organizados em um conjunto de 14 livros após a morte de Aristóteles, por seu discípulo, Andrônico de Rhodes, que organizou todas as obras a respeito desse tema, dando a elas o nome de metafísica. O termo metafísica jamais é empregado por Aristóteles em nenhum desses livros. Como já mencionado antes, ele usava a expressão filosofia primeira. Com isso, Aristóteles passou a ser considerado o pai da vertente. A metafísica é dividida atualmente em 3 períodos. O primeiro período foi de Platão, Aristóteles até David Hume. Esse período termina quando Hume explica que a metafísica não tem relação nenhuma com a realidade externa, que existe em si, independente de nós. Thomas Aquino será um dos grandes pesquisadores desse período, resgatando Aristóteles a fim de aplicar na filosofia medieval os seus estudos. O segundo período vai de Kant até a fenomenologia de Husserl. Ele tem início com a filosofia de Kant, demonstrando a impossibilidade dos conceitos de definirem a realidade, propondo o desenvolvimento da própria capacidade de conhecer, tomando a realidade como aquilo que existe enquanto somos sujeitos do conhecimento. A realidade é o que existe para nós, formada pela nossa razão. O terceiro período se inicia na segunda década do século XX, perdurando até os dias de hoje, no qual a metafísica procura superar a concepção kantiana, críticas e questionamentos e posicionamentos mais ceticistas perante a metafísica, a partir, sobretudo, a criação do positivismo. A retomada da metafísica se dá com força por meio do aprofundamento nas correntes esotéricas do pensamento filosófico. Teoria das 4 causas. Na metafísica, Aristóteles define as 4 causas das coisas que explicam a origem de tudo que conhecemos no mundo, sendo elas causa formal, no qual o objeto define sua essência pela sua forma, causa material, que seria a matéria na qual consiste o objeto, causa eficiente, aquilo ou aquele que tornou possível o objeto, causa final, que seria a finalidade do objeto. Essa teoria baseia-se no princípio de causa e efeito, sendo, na verdade, o primeiro registro histórico desse princípio metafísico e lógico, que também pode ser chamado de princípio da causalidade. Segundo o princípio da causalidade, para tudo que acontece no mundo, existe um evento anterior que teria dado origem a ele, com exceção do que Aristóteles chamou de causa não causada, que seria um motor imóvel, onde Aristóteles conjectura a existência de um primeiro motor, um primeiro causador de tudo no mundo que não tenha sido impulsionado por nada e ninguém, pois ele foi o primeiro. Mais à frente, Thomas de Aquino relacionará um motor móvel à criação divina. Se essa noção, uma das mais importantes da metafísica de Aristóteles, não fosse concebida, a teoria aristotélica falharia, pois o raciocínio seria conduzido a uma espécie de regressão ao infinito e não chegaria em nenhuma conclusão precisa. As consequências da metafísica.
A metafísica é o campo da filosofia advinda de Aristóteles, que se prestou a investigar fenômenos transcendentes que estavam além da experiência humana e dos seus sentidos, tal como a origem da vida. Graças à metafísica que o homem começou a pensar sobre suas origens e os significados presentes no mundo, pois percebeu que havia algo diferente e misterioso na vida humana. A metafísica não é um conhecimento sólido baseado em coisas concretas. Ela é a incapacidade que eu tenho de fazer distinções elementares para poder absorver esse real. Por isso, a metafísica é importante para a tradição filosófica. Como já foi falado, a metafísica é o estudo além da física, e a partir disso falamos dos dois tipos existentes. A metafísica é basicamente sobre a possibilidade relativa, dividida entre lógica e física. Mas vamos falar sobre a possibilidade. Segundo a revista Teoria, algo é possível fisicamente se pudermos imaginar um mundo em que as mesmas leis da física que o nosso e em que esse algo ocorre. Ou melhor, na língua dos mundos possíveis, P é fisicamente possível se existe um mundo possível em que P é o caso. E P é impossível fisicamente se não existe um mundo possível no qual P é o caso. Se P é impossível fisicamente, P não é o caso, ou seja, P é necessariamente falso. Mas se em todos os mundos possíveis fisicamente P for o caso, então P é fisicamente necessariamente verdadeiro. Ou seja, P apenas será possível se no mundo em que é metafisicamente possível, e o possível é apenas aquilo que é possível. Ou seja, o que realmente importa é a possibilidade, e o que varia é se isso será na lógica ou na física. Bom, eu encerro a nossa apresentação agora com uma frase de Aristóteles. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho do que nós queríamos falar desse tema tão cheio de porquês que é a metafísica. Aqui vai. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Aristóteles. Obrigada, e é isso.